Tocou o alarme, tá na hora de Flash News aqui na BMC, então chega mais, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição desse nosso Boletim da Tarde desta terça-feira, dia 20 de maio de 2025, e o Flash News está no ar para a gente poder falar sobre várias questões desse nosso Ibovespa hoje, hein? Ibovespa que passou, inclusive, a maior parte da sessão em leve queda, reflexo principalmente dos investidores realizando lucros e atento ao cenário externo, né? Vale lembrar, desde ontem a gente viu um Ibovespa, pessoal, beirando ali o famoso Thiago Henrique. Thiago Henrique não, topo histórico, né? Como vocês estão acostumados já no close, o TH, o topo histórico do Ibovespa. O Ibovespa que bate lá os 140 mil pontos, depois volta aos 139 mil, e é onde a gente está neste momento, né? Numa leve queda, aquele movimento de correção que é natural, tudo bem, tudo certo, mas que desde ontem, inclusive, a gente já vem trazendo aqui, né? Ontem eu entrevistei o pessoal lá da Nomos, o Max Bon veio no closing e explicou que, na visão deles, principalmente, a análise é de que o Ibovespa pode bater a casa dos 150 mil pontos, num cenário sem liquidez, num cenário de otimismo, principalmente dessa estabilização da taxa de juros, mesmo que sejam taxas de juros altas, enfim, tudo mais. E hoje, no nosso boletim aqui, o Ibovespa vem nessa leve queda, especialmente depois dos sinais vindos dos Estados Unidos. O dólar sobe um pouco, fica acima dos 5,66 e o IGPM teve uma leve deflação na segunda prévia de maio, o que ajuda a aliviar o peso da inflação no curto prazo. Já no noticiário corporativo, a Petrobras volta ao centro das atenções por conta do pagamento de dividendos e a Melius está buscando aí formas de levantar dinheiro, o que pode indicar novos planos à vista, inclusive aí. Vale lembrar, hein? A Melius, que colocou lá parte do seu caixa em Bitcoin, lá Cash 3, né, a ação vai disparando esse ano e ela tenta virar ali igual a MicroStrategy virou lá nos Estados Unidos, né, uma empresa que era de uma coisa e do nada ela se torna também aí uma opção de diversificação para quem quer seu patrimônio em mercado acionário, mas também com Bitcoin. Tem dado certo esse ano, vamos ver agora como é que vão ser esses novos planos aí da Melius. Também chama atenção, pessoal, hoje, dos papéis da Eletrobras e da Telefônica, né, que tiveram volumes mais altos de negociação aí no nosso mercado. Lá fora, a China anunciou um corte dos juros para estimular sua economia, o que deu um ânimo às bolsas asiáticas. E nos Estados Unidos, o clima ainda é de cautela por causa das incertezas fiscais e da postura mais dura do Fed sobre os juros. E sobre tudo isso, também temos aqui no Brasil o governo brasileiro que publicou novas regras aí para cursos à distância, né? Principalmente os cursos EAD de saúde e licenciatura, apertando o cerco aí na regulação. Será que isso vai mexer aí nas empresas de educação, nas empresas de educação que têm ido super bem, inclusive esse ano, Cogna, Anima e Dux, né? Será que elas vão aí ter algum tipo de impacto hoje no mercado? E por fim, autoridades sanitárias investigam casos suspeitos de gripe aviária em 2 estados, o que pode gerar impacto nas exportações de proteína animal. Então, sobre tudo isso, vamos conversar com o Bruno Contrin, que é lá da Top Game, economista da Top Game, que está conosco aqui no nosso Flash News de hoje. Bruno, bem-vindo ao nosso Flash! Fala, Rafa, boa tarde a todos os espectadores da BMC. Satisfação estar aqui com vocês novamente, meu caro. Vamos nessa, Bruno, a satisfação é toda nossa. Vamos lá, vamos começar sobre o governo brasileiro, né? Essa história aqui do governo brasileiro em relação à gripe aviária, né? Gripe aviária que foi agora aí identificada, né? A suspeita em mais outros estados, começou lá em Santa Catarina, né? Esse ano, o primeiro caso. Vai lembrar, a gripe aviária existe já há décadas aí no planeta, mas aqui no Brasil o primeiro caso foi em 2023 e isso foi trazendo aí certos riscos para a nossa economia. Você acha que no campo macro, relação principalmente frigoríficos, exportação de proteína animal, esse cenário de gripe aviária preocupa ou você acha que é só uma onda aí, né? Na verdade agora você vai ter essa queda em relação à China, mas depois as coisas vão se estabilizar. Rafa, é um belo ponto essa questão da gripe aviária, porque parece que o setor, né, no todo não está sentindo. Por que eu menciono essa questão do setor no todo não estar sentindo? A China, com o que você mencionou anteriormente sobre o corte, né, das taxas de empréstimo na noite de ontem, de 3,6 para 3,5 e de 3,10 para 3, caracteriza uma política monetária expansionista lá para o território chinês, né? E lembrando que a China, nessa condição, começa a apresentar também um âmbito maior, né? Um desejo maior de incentivar a sua economia. Quando a China vem para incentivar a sua economia, é necessário observar que eles precisam de proteína. E o Brasil é um grande parceiro comercial da China nesse ponto.
Com essa questão da gripe aviária, nós temos uma empresa que tenderia a perder mais mercado nessa condição, que seria a BR Foods. Mas a ação hoje está subindo 4,54%, na esteira positiva desse corte da taxa de empréstimo lá no mercado chinês, e também com a possibilidade com a Marfrig, que é uma das maiores empresas de proteína do Brasil, né, e da América Latina, e, consequentemente, tem também uma janela para crescimento de exportação. Então, toda essa leitura do mercado da gripe aviária é um ponto negativo? Sim, mas tem que ver como é que as nossas empresas estão preparadas. E a BR Foods está muito bem preparada para receber toda essa notícia e também passar por esse momento aí mais delicado. Perfeito, Bruno. Agora vamos falar um pouco sobre justamente esse cenário de governo proibindo aí em relação à educação à distância, não é nem proibindo, né? Aumentando as regras em relação à educação, ensino à distância, para a saúde, principalmente, tudo mais. Esse cenário de cursos EAD, inclusive, que chama muita atenção, né? Um cenário bem complexo aí, porque primeiro foi uma grande solução durante a pandemia e depois as coisas foram dando uma certa saturada. Você acha que isso pode mudar um pouco o cenário do mercado de cursos aqui no Brasil, Bruno? Rafa, como você mesmo mencionou há pouco, né, esse mercado de educação à distância, não só educação à distância, né, o próprio trabalho remoto cresceu também bastante. Mas foi a oportunidade, né, que as instituições de ensino e demais apresentadores aí, né, fornecedores de processos e projetos educacionais conseguiu crescer durante a pandemia e isso acabou perdurando e com toda razão, né? Você não consegue atingir uma grande parte da população por dois motivos. O curso presencial ele acaba sendo muito mais caro do que um curso à distância. A estrutura para se manter, às vezes, acaba sendo bem menor. E você consegue gerar muito mais alunos e muito mais renda. Essa condição do governo estar pegando no pé sobre a questão do ensino à distância no todo, referente ao estudo de saúde, eu não sou a favor. Não tem como você formar profissionais da saúde que tenham a necessidade de um laboratório de biologia, de você ter contato realmente, né, com matéria-prima, com bens biológicos, né, desculpa se eu estiver me expressando errado, que tem, né, um processo de decomposição ao todo. E como é que será o processo de formação desses alunos que não têm esse contato? Então, esse ponto, acredito que sim, pode onerar talvez um pouco o crescimento aí das instituições de ensino que acabam oferecendo essa educação à distância. Mas a outra questão a ser observado pelo mercado educacional é identificar o curso à distância é um dos mais procurados nessas universidades? Ou a gente segue com demais cursos que talvez possa até ter uma migração e continuar gerando receita? Então, para mim, é muito mais uma substituição, né, de interesse educacional, e acredito que essas próprias instituições também vão acabar criando um modelo que talvez seja híbrido, né? Por mais que você tenha um aluno muito distante de uma sede da faculdade que ele possa estar cursando, ali vai ter alguma instituição de ensino próximo, algo que pode acabar fazendo uma parceria para esse trabalho mais de laboratório e assim por diante. Perfeito, Bruno. Para a gente poder fechar, hein? Em relação aos Estados Unidos essa semana, sem certeza fiscal, né? Sai um pouco do radar. Você acha que isso está um pouco mais tranquilo aí para o investidor, para o pessoal que fica de olho na macroeconomia dos Estados Unidos? Você acha que essa semana vai ser um pouco mais tranquila do que foi nas semanas passadas? Que as semanas passadas foram bem agitadas, né, Bruno? Olha, Rafa, essa semana eu acho que vai ser bem tranquila, mas a gente fica à mercê aí de volatilidade de Fed Boys. O Haddad vai estar se encontrando com o Galípolo hoje na parte da tarde, podendo trazer também um pouco mais de volatilidade a esse mercado com questão de contenções de gastos, né, de apresentações para um projeto fiscal. Fica muito aquela questão que eu venho até mencionando com as pessoas que me acompanham diariamente. Nós estamos no meio da janela de negociação do Trump com o restante do mundo e estamos com uma semana, né, de janela encerrada de negociação entre Estados Unidos e China. É uma questão agora de esperar
toda essa leitura e o que pode causar ou não no mercado, porque é fato que se essas tarifas manterem após essa janela de negociação, vai causar outro colapso na economia e, outro susto, né, melhor dizendo, na economia, sobre questão de uma linha de produção mais onerada. E aqui no Brasil, o Gabriel Galípolo ele já mencionou, né, ontem, a questão do quê? De que provavelmente a nossa taxa de juros acabe parando, né, a 14,75. O IGPM, considerado a inflação do aluguel, apresentou uma desaceleração, né, referente ao mês anterior, algo que gera uma expectativa positiva também para os dados de inflação. A grande questão é, o que precisa para manter a inflação baixa aqui no Brasil, o que é necessário para não ter uma inflação alta nos Estados Unidos? Aqui no Brasil é buscarmos um alinhamento fiscal. Lá nos Estados Unidos não é diferente. Eles precisam buscar um alinhamento fiscal em cima dessa taxa de juros que lá também está expressiva. Lá, os Fed Boys estão comentando sobre essa questão da dívida, de uma possível rolagem de dívida ou não pagamento dela, algo que pode acabar impactando, né, o mundo num todo, visto que nos últimos dias os Estados Unidos acabou recebendo uma redução, né, da sua nota de bom investidor, bom pagador, né, que a Moody's acaba ali rebaixando, tirando a nota de AAA, algo que gera também receio nos investidores. Toda essa questão, para mim, ela ainda não acabou. É só o começo, mas lá nos Estados Unidos é um começo mais próximo do fim, e aqui no Brasil, por conta da eleição de 26, é algo que pode acabar impactando mais no curto prazo. Tá certo, Bruno. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui no nosso Flash News. Volte mais vezes, que o papo é sempre muito bacana, tá certo? Eu que agradeço, uma boa tarde para você e para todos os telespectadores. Tamo junto, Bruno Cotrim, economista lá da Top Game com a gente nesta nossa terça-feira aqui na BMC. Eu já tô pensando na sexta, pessoal. Bom, convite 4h30 da tarde, closing aqui na BMC News, comigo, Rafael Lara, no fechamento do mercado financeiro ao vivo. Você deve, inclusive, vir, mandar sua mensagem no chat ao vivo do nosso YouTube, participar do programa. A gente gosta muito da presença de todos vocês, tá certo? Também acompanhe a gente nas redes sociais, @bmc.news, em todos os lados, TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook, onde você quiser, a BMC está com você. E também no nosso portal bmcnews.com.br, com as notícias mais fresquinhas de todo o mercado financeiro. Vou ficando por aqui, 4h30 da tarde tem muito mais também no Closing. Até logo, tchau, tchau!